Olá, no programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre os direitos das crianças. Sobre esse assunto, eu converso com o deputado Robson Leite e com a coordenadora do Polo Rio da Fundação da Infância e da Adolescência, Nazaré Barreto. Muito bem-vindos ao programa. Eu vou começar fazendo um breve histórico sobre as políticas públicas para os menores aqui no Brasil. Em 1923 é criado o Juizado de Menores. Em 27, o Código de Menores, o primeiro documento legal com políticas visando o bem-estar do menor. Aí temos a Constituição de 46, que também faz uma série de mudanças em relação a essas políticas e a outras políticas também. Constituição de 88, que possibilita a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente em 90. Essa distância, vamos dizer assim, da década de 20 é o que foi conquistado na elaboração do ECA, né, o Estatuto. Se a gente for considerar o tempo, como é que a gente pode dizer por que houve essa demora, vamos dizer assim, no reconhecimento desses direitos? Então, o Brasil é um país jovem e 80 anos de história é muito pouco. Você estava falando, eu estava me recordando um pouco tempo antes, no século XIX, século XVIII, como é que nós cuidávamos da nossa criança? A igreja. A igreja. Era um ato de caridade, daí criavam as rodas, né? Uhum. Que as mulheres deixavam as crianças naquelas rodas, né? Que são conhecidas, né? Uhum. Para as irmãs de caridade tomarem a criança e cuidar. Quer dizer, 100 e poucos anos depois, nós já estamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E que é um referendo popular com 1.500.000 brasileiros participando disso. É muita coisa, né? É verdade. O Brasil é um país jovem, né? A Nazaré coloca bem, e assim, a nossa democracia também ela é muito jovem. As instituições estão amadurecendo muito no país, né? Em particular nos últimos 8 anos. Sobretudo no fortalecimento dos conselhos garantidores de direitos, né? O ECA, a própria questão das conferências que vem trazendo debates importantíssimos, amadurecendo as legislações, a necessidade de a gente aproveitar esses avanços dos últimos anos e deixar de ser uma política de governo e passar a ser uma política de Estado. O parlamento é importante nisso, né? A gente tem um debate aqui no Rio de Janeiro, a gente teve a presença do Nicodemos aqui, que é uma pessoa muito amiga nossa, que faz um belíssimo trabalho nessa área. Exatamente. Trazendo a necessidade, por exemplo, hoje a legislação impede que o Estado, né, no caso do Estado mesmo, Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, coloque recursos em prefeituras, evidentemente com todos os critérios definidos por uma legislação, para o fortalecimento desses conselhos tutelares que são dos municípios. Isso é proibido. Então nós precisamos avançar com relação a isso. E evidentemente que com o passar dos anos a coisa vai se aperfeiçoando, né? As instituições vão amadurecendo. O Brasil é uma democracia mundial. Nós vivemos hoje, agora que nós vivemos um período de maior tempo da democracia no Brasil, né? Democratizou agora. Eu sou do PT e primeira vez que eu voto no candidato de frente do Lula. Né? Por quê? É verdade. Porque o 89 é muito recente. Né? A Constituição de 88 ela é muito recente. Ela é fruto desse trabalho, né? Constituição Cidadã. Ela cria um dispositivo que mais tarde, através de uma lei complementar, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são debates importantes que vieram amadurecendo e vieram trazendo para o âmago a necessidade de uma atenção, de um olhar especial do Estado, da tutela do Estado para a criança e para o adolescente. E a gente, eu sinto, eu vejo, né, nas comunidades de base, aonde a gente vai, que as pessoas ainda não têm noção do que seja. Como que a senhora vê isso? Eu vejo isso porque no lidar com a criança, com essa realidade nova, olha, a criança não pode trabalhar, mas até pouco tempo atrás ela ajudava na renda familiar e isso está mexendo na estrutura. Mas por que a criança não pode trabalhar, tem que brincar? Mas por que isso? Porque as pessoas ainda não entendem direito que brincadeira para criança é coisa séria. Sim, seríssima. Seríssima, porque ela está se preparando, ela não está brincando, ela está vivendo. Né? Se não fosse sério, ela não brigava, né? Pois enquanto estivesse brincando. Muitas das vezes a política pública, ela dialoga com essa necessidade de mudança de um paradigma. Exato. No início do governo Lula, por exemplo, o Bolsa Família era duramente criticado, mesmo tendo aquele viés importante da pessoa receber, a família carente recebia o valor da Bolsa, tendo como contrapartida a criança na escola. Na escola, isso era exatamente. fundamental.
Quem criou isso foi o Cristóvão Buarque, na época, governador pelo PT, do Distrito Federal. Isso representava menos de 0,5% do orçamento do DF. E fez uma mudança estrutural em Brasília, no Distrito Federal, fantástica. Porque você quebra um paradigma. É difícil você explicar para uma pessoa pobre que não tem condições, isso era a realidade do Brasil de 10 anos atrás, que, sabe, que mal tem o que comer, que o filho não pode trabalhar para ir para a escola. Quem tem fome tem pressa, o Betinho já dizia isso, você precisa resolver essa necessidade básica, dialogando com a questão da ida da criança para a escola. Está perdendo a mão de obra, né? Um ganho financeiro. Exatamente. Esses 10 anos de Bolsa Família, né? Esses 8, 9 anos, na verdade, do programa Bolsa Família, começou com Fome Zero, né? Com o Talher, com uma série de programas que dialogavam com essa questão da cidadania, e isso precisa ser resgatado, na minha opinião, inclusive, porque era belíssimo o programa Fome Zero, exatamente por esse diálogo com a necessidade da construção da cidadania, da consciência, né? O que fomentava ali o programa Fome Zero, na época o Frei Beto era quem coordenava, era exatamente o método Paulo Freire, pedagogia do oprimido. Isso é importante. Agora, não dá para deixar de ressaltar a importância do ministro Patrus Ananias com relação à formatação do Bolsa Família, dialogando com essa questão da criança na escola. A grande Isso muda um preocupação, paradigma. Né? E o que eu acho interessantíssimo, por isso há uma mudança mesmo, e por isso a Constituição é chamada de Constituição Cidadã, porque ela nos educa como cidadãos, né? Ela nos ensina a ser cidadãos e abre espaço para isso. Então, é importante entender porque a criança passa a ser uma preocupação de toda a sociedade. Não é apenas o governo que é responsável, porque o governo não olha que aquela criança está caída com crack na rua. Não, eu que passei sou responsável. Sim. Eu sou cidadã e a minha Constituição do meu país diz que eu sou responsável. Eu tenho voz de autoridade para, de alguma forma, acionar um órgão competente. Qual é o órgão? Conselho Tutelar. Eu represento o Estado também enquanto cidadã. O Estado sou eu. Né? O Estado sou eu. Né? Os que têm o direito na mão de exercer o governo temporário, eles são mandatários nossos. Não é, deputado? Eu entendi o que a Nazaré quis colocar, até complementaria dizendo que, na verdade, o Estado somos nós. Somos nós. É a sociedade, né? Veja, esses conselhos, todos eles, não só o Conselho Tutelar, mas os conselhos de educação, de saúde, eles prescindem, assim, de uma maneira quase que vital da participação ativa da sociedade. Uma expressão muito utilizada pelos movimentos sociais, na cidadania ativa, ou seja, aquele que se preocupa com a construção da sociedade do bem viver, da sociedade do pluralismo. De uma forma consciente, né? E participativa. A Constituição de 88 trouxe isso, né? A solidariedade. Exatamente. Essa palavra tão importante. É bonita, uma palavra bonita, né? E dentro do Estado tutor, e nos últimos anos, digo últimos muitos, né? Últimos historicamente nesses falando. Tempos agora, né? Tem trazido para si realmente, como é que se diz, assumido essa responsabilidade que já era dele enquanto tutor. E aí a gente tem a criação dos conselhos tutelares e de uma série de mecanismos de proteção ao menor. O Conselho Tutelar hoje é o mais importante? Olha, ele é o órgão onde e através do qual são realizadas essas políticas. Então, ele é um órgão independente, autônomo, não jurisdicional. Então, uma mudança importante que houve, né? A gente, na política antiga, se falava muito dos juizados menores. Hoje, quem lida com isso é o Conselho Tutelar, que na realidade é um mediador de conflito. Ele representa a sociedade, né? Ele é a voz e a ação da sociedade. A sociedade delega aos conselheiros tutelares o cuidar objetivamente da criança, mas com um olhar atento e a parceria. Eu fico muito atenta a isso, deputado, na questão da parceria, né? No diálogo entre todas as partes responsáveis pelo cuidar da criança. Então, é a escola, né? Como lidar com a falta de vaga
A creche. A creche, como 0 a 5 lidar? anos. É como? É no debate, é na briga, é na exigência ou no diálogo? Esse ponto que a Nazaré está colocando é tão muito importante porque, isso. veja, hoje, e a gente ainda enfrenta essa dificuldade, muitos prefeitos que deveriam incentivar as eleições do Conselhos Tutelares, porque são eleições diretas, mas são eleições facultativas. Isso tem que ser bom, não negativo, e acaba sendo negativo porque são pouco divulgados. O prefeito tem medo do Conselho Tutelar, porque ele também, o conselheiro, a conselheira, eles denunciam o funcionamento do Estado. Vai pressionar, Quando o senhor fala as eleições são diretas, mas facultativas, o que o senhor quer dizer? Quem quiser vai lá, vota, e quem não quiser não quer vota. Dizer, muito pouco a gente fica sabendo. E aí, infelizmente, boa parte dos conselhos, a gente sabe disso, é uma tragédia, são utilizados como instrumentos políticos, por maus políticos que querem eleger um conselho tutelar para ser um cabo eleitoral remunerado em eleição, essa é a grande verdade, né? E é trágico essa situação, deixa de cumprir o seu papel. Né? Você tem também algumas questões dos conselhos sendo utilizados por milícias, sendo utilizados pelo poder local, tráfico, enfim, foge do princípio do Conselho, que é exatamente defender a criança e adolescente, que é denunciar, por exemplo, que a prefeitura não tem uma creche no local que precisa ter, que não tem vaga, que é uma demanda, que é uma necessidade. Então, esse papel fiscalizador também incomoda. Sim. E é claro que o Poder Executivo quer, de certa forma, de preferência que nem houvesse eleição. E não divulga. Você não vê prefeituras divulgando, né, são mandatos de 3 anos, permitindo recondução, você não vê a divulgação das eleições. Além do mais, é obrigação constar na lei orçamentária do município os recursos para montar, para manter e para pagamento, que os conselheiros tutelares atualmente recebem pelo trabalho. Então, a prefeitura é responsável por isso e deve constar na lei orçamentária. Tem prefeituras, tem conselhos tutelares em algumas prefeituras que não tem um telefone, a pessoa quase que paga para trabalhar, ganha um salário mínimo, não tem auxílio de transporte, não tem auxílio alimentação. Como é que você quer que o conselho trabalhe nessas condições? Ou seja, você na verdade não quer que trabalhe, não dá condições, não dá um carro para poder fazer as diligências. Quer dizer, deve ter no orçamento, mas não há execução daquilo. É muito difícil. Às vezes nem tem. Às vezes a definição do orçamento não leva nem isso em consideração, não leva isso como prioridade. A gente vê isso muito comum. Né? O prefeito, na verdade, as prefeituras precisavam de uma mudança, né? E a sociedade pode ajudar muito nisso. Participando não só das eleições, mas também cobrando das prefeituras. Sendo parceiro, disso, né? Sim, a palavra, para mim, chave em tudo isso é parceria. Sabe? Porque tanto o executivo, o legislativo e a própria sociedade organizada deve se entender como grandes parceiros em favor da criança e do adolescente, né? A gente fala muito da criança, mas do adolescente também, né? É na parceria que a gente vai construir. É difícil? É muito difícil. O deputado estava falando da eleição não obrigatória. Isso é um avanço. Se você analisar um país consciente, amadurecido, o cidadão não é obrigado a votar, ele quer ir votar e vota. Então, no Conselho Tutelar, a escolha do conselheiro é facultativa. Eu penso até que seja uma ocasião para nós começarmos a desenvolver essa consciência. Só que enquanto a gente está no processo, quem está mergulhado nesse processo, nós agora, é muito dolorido. É porque a senhora falou uma coisa interessante dolorido. Sobre maturidade e tal. Porque na verdade a gente está numa cultura do voto obrigatório. Exatamente, né? Mudar isso. E aí você lidar com essas duas realidades ao mesmo tempo, ou seja, para algumas coisas eu sou obrigada a votar, mas para essa eu não sou obrigada, então não vou não. Eu acho que também há que se pensar um pouco nisso, né? Na mesma sociedade, tendo, por um lado, né? 2 modelos. Então, hoje em dia já existe uma consciência maior. Então, há um movimento de que a data para escolha, né, se prefere falar não em eleição, mas em escolha dos conselheiros tutelares, seja unificada. Eu vou pedir licença. Porque não é unificada. Eu vou pedir licença para a senhora e no próximo bloco eu quero que a senhora explique como é essa formação, como acontecem as eleições, dá mais detalhes sobre o funcionamento do Conselho Tutelar. A gente volta já já, não sai daí não.